E aí pessoal, tudo bem? Espero que a partir de agora vocês venham a gostar mais dos vídeos, divulgarem, porque como eu já falei, vai ser uma forma diferente agora. Não vai fugir muito do normal do que eu sou não. Vou fazer, quem me conhece já sabe, eu vou fazer o meu normal mesmo. Mas para não ficar tão maçante. E aí eu vou contar hoje a segunda parte da minha vida dos 9 para 10 anos. Essa época foi uma época de muita evolução, porque eu comecei a admirar e a ter exemplos dentro de casa bom, meus irmãos, meu pai, minha mãe, enfim, todo mundo. Mas aí eu comecei a ouvir músicas. Então, como eu convivia muito com os meus irmãos da época, eu sou nascido em 1980, então vou fazer 40 anos. E naquela época eu tinha de 9 para 10 anos e as bandas que explodiam naquela época era anos 80, né? Então assim, meus irmãos gostavam muito de rock. Então eles iam MPB, então eles escutavam esse tipo de músicas. E então foi quando surgiu o rock dos anos 80 em Brasília. Meus irmãos viviam muito em Brasília. Então foram aparecendo bandas, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Plebe Rudes e Capital Inicial e aí por aí vai. Enfim, então eles escutavam esse tipo de músicas. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem como é que foram, foi criadas as minhas influências. Então, e nessa época eu estudava muito, gostava muito de ler. Então, e para quem não sabe, essa época era fita cassete, viu? Fita cassete e LP, famoso vinil. Então existiam só isso. E meus irmãos faziam coleção dos vinis das bandas. E eu fazia o quê? Coleção de figurinhas, de chiclete, porque naquela época os chicletes vinham com figurinhas. Então a gente já tinha uma coisa em comum. Eu fazia coleção de coisas de crianças e eles faziam coleção de coisas já de adultos. O meu quarto irmão da linhagem, nessa época, ele já tinha 18 anos. E aí o que acontecia? Então eu fui crescendo e fui vendo. Eu morava, dividia um quarto com ele e ele gostava muito. Então assim, quando ele ia trabalhar, de dia eu pegava e ficava escutando os vinil dele e tal. Aí antes dele chegar eu já desligava. Por quê? Porque assim, não que ele não brigava, é porque a gente era criança e ele tinha ciúme das coisas dele, né? Valorizava porque ele trabalhava. E então se estragasse ele ia achar ruim. Então era assim. Então eu fui adquirindo esse tipo de influência. Como eu lia muito, coisas de criança. O que eu fazia? Enquanto ele estava trabalhando e eu escutando as músicas, tinha as capas tinha ali um informativo da música, tudo que vinha. E como eu lia os meus exercícios de estudo, e a gente lê tudo aquilo que a gente se sente interessado. E aquilo foi me interessando e eu ia lendo. Aí tinha as composições, fotos, e tinha um encarte todinho que hoje o sistema digital não traz pra gente. Então, ao mesmo tempo que você estava escutando a música, você estava dentro do seu quarto, você fechava e estava vendo. Aí, eu lia muito. Então foi assim que fui adquirindo hábitos. Então aí uma das bandas principais daquela época era essa daqui. Depois vocês vão entender por que eu estou mostrando uma biografia. Entendeu, pessoal? E aí então a gente ia. E eu gostava muito de Legião Urbana, Biquíni Cavadãos, Roupa Nova, Cyndi Lauper, Madonna e várias outras bandas que meus irmãos curtiam internacionais, inclusive Michael Jackson. Então foi nesse formato que eu fui crescendo.
E eles gostavam muito também de brincar com a gente, de bilota, soltar pipa. Então essa época era bastante isso. Mas mesmo e quando eles compartilhavam os momentos deles com a gente, nós compartilhávamos os nossos com ele. E assim a gente foi crescendo, né? Cada um da sua forma, só que eles já estão mais velhos. E foi assim, um pouco do meu dos 9 para 10 anos. Foi um momento muito bom, foi um momento onde que eu pude ter mais sabedoria assim, crescendo com pessoas mais de idade, mais pessoas do bem. Mas e foi assim. Então aí, nesse momento aí, eu agradeço pela oportunidade aí. Não se esqueçam de divulgar, né? Que agora também tem o Instagram. Segue lá no Instagram também. O Instagram vai ser uma forma diferente de postagens, de comunicação e de realismo. Aqui eu vou contando mais o meu passado. Não esquece aí de dar a mãozinha e que todos fiquem com Deus, em paz, e é nóis. É isso aí, ok? Obrigado. Fica com Deus, galera.